Olá, turmas do oitavo manhã, oitavo tarde. Essa aula agora conclui o capítulo 3 do nosso livro, texto. Então, essa aula está das páginas 101 a 108. E no caderno de atividades, as atividades que você pode fazer estão nas páginas 47 a 51. E vamos falar um pouquinho hoje sobre triângulo isósceles e triângulo escaleno, mas também triângulo equilátero. Então a aula vai ser mais sobre triângulo isósceles, triângulo equilátero. Bem, o que vem a ser o triângulo isósceles? A definição é simples: triângulo que apresenta dois lados congruentes. A figura ilustra bem, não é? Olha, um triângulo com dois lados congruentes 10 centímetros, 10 centímetros, então você pode imediatamente dizer que ele é isósceles, porque tem dois lados congruentes. Então, se a medida do lado AB ela é igual à medida do lado AC, você já pode dizer que é um triângulo isósceles. Ok? Então, triângulo isósceles, dois lados congruentes. Esse aqui é um lado diferente, é a base. Base, os lados congruentes, o lado diferente chama-se base do triângulo. Base do triângulo isósceles. Então, a base é o lado não congruente. Base é o lado não congruente. Os lados congruentes são os lados, mas o lado não congruente é chamado da base. Então, vamos fazer um exercício com esse título de triângulo isósceles, conhecendo o que é o triângulo isósceles. Determine o perímetro do triângulo isósceles. Então, o triângulo isósceles, em que a medida de AB, então, a medida de AB vale 6x menos 15, a medida de AC 2x mais 45, além de que a medida de BC é x em centímetros, que é a base do triângulo. Então, a gente poderia olhar para essa figura e já entender melhor o que está sendo falado. Ora, se x é a base, é o lado diferente. Então, os lados que são congruentes são os lados AB e AC, porque é um triângulo isósceles, em que AB é 6x menos 15, AC 2x mais 45, e além de que BC, x centímetros, é a base. A base é o lado diferente, a gente falou que a base é o lado diferente. Então, significa que 6x menos 15 é igual a 2x mais 45, porque é um triângulo isósceles. Aí vocês já sabem, equação, nossas aulas, todas elas acabam em equação, né? Então, 6x, o 15 passa, fica mais 15, o 2x vem para cá, menos 2x, o 45 permanece. Então, o que acontece aqui? 6x menos 2x, 4x igual a 60. X igual a 60, dividido por 4, portanto, quanto é, gente? 15, né? 15. Ok? Então, o que ele está querendo aqui? Mostrar uma propriedade principal do triângulo isósceles, que se a base é o lado diferente, os lados congruentes são os outros dois lados. Vejam, como x é 15, você poderia dizer o seguinte, que a medida de AB, veja bem, vou colocar aqui só para a gente tirar uma dúvida. X é 15, veja, x é 15. Então, 6 vezes 15 é 90. 90 menos 15, quanto é? 75, né? Então, isso equivale a 75 centímetros. E o lado AC, olha lá, x é 15 centímetros. Então, 2 vezes 15 dá 30. 2 vezes 15 dá 30. Com mais 45, 75. Então, é um triângulo isósceles, tá? E o outro lado x vale 15. Então, os lados são 75, 75 e 15. Ok? Bom, então, tranquilo? Revisando, triângulo isósceles,
ele tem que ter dois lados congruentes. O outro lado que não é congruente chama-se base do triângulo. Então, vamos lá. Aí você vem aqui para o que é importante. Os lados congruentes, e aqui é a base. Esses ângulos são chamados ângulos da base. Ângulos da base, e aqui é o ângulo do vértice. Ângulos da base, ângulos do vértice. Se esse lado aqui é congruente a esse, ele é isósceles. Então, esses lados são congruentes, esse lado aqui diferente é o lado chamado base. Ângulos da base, ângulos do vértice. É o nome que todo livro dá para esses ângulos. Agora, vamos ver. Propriedade 1. Suponha que a AM é bissetriz. Olha só. Bissetriz. Bissetriz, gente, significa que esses dois ângulos são iguais, tá? Bissetriz. Essa linha vermelha é bissetriz. Então, eu estou partindo de uma hipótese. Suponha que essa linha vermelha, AM, segmento vermelho, é bissetriz. Então, esse ângulo aqui é igual a esse. Vamos fazer o seguinte. Pega a tesoura, corta aqui no meio. Vamos ter dois triângulos assim, certo? Mas olha, esse lado é congruente a esse. Por quê? Triângulo isósceles. Esse lado aqui é igual a esse, tá? Esse ângulo é igual a esse porque é bissetriz. Lembra que eu falei que era bissetriz? Se ele é bissetriz, esse ângulo é igual a esse. Porque no texto está dizendo, suponha que a AM é bissetriz. Então, a AM é esse vermelho. Se ele é bissetriz, esse ângulo é igual a esse. Então, se você passa a tesoura aqui no meio, aí fica dois ângulos iguais porque é bissetriz, dois lados iguais. E esse lado vermelho? Ele é igual para os dois triângulos. O lado vermelho é igual para o triângulo da esquerda e para o da direita. Então, nós temos o quê? Lado, mesmo ângulo, mesmo lado. Aqui, lado, mesmo ângulo, mesmo lado vermelho. Então, eu tenho um traço, eu tenho um ângulozinho de dois traços e vermelho. Aí eu tenho aqui vermelho, dois traços e um traço. Um traço, dois traços, vermelho. Um traço, dois traços, vermelho. Então, pelo caso LAU, lado, ângulo, lado, mesmo ângulo, mesmo lado, caso LAU, esses triângulos são congruentes. Ora, se eles são congruentes, eu posso colocar um em cima do outro, vai dar tudo igual. Esse lado é igual a esse, já sabemos disso. Aqui vai ser igual a isso, logo aqui vai ser mediana. A bissetriz não é só bissetriz no triângulo isósceles, também é mediana. Por quê? Se esse triângulo é congruente a esse, veja bem, esse lado é igual a esse, o lado vermelho já é igual, então esse lado aqui vai ser igual a esse. Então, BM vai ser igual a MC. Logo, se esse pedaço aqui é igual a esse, então não é só bissetriz, também é mediana. Então, eu já mostrei que são triângulos congruentes, porque o lado AB é igual ao lado AC, o ângulo BAM é igual ao ângulo MAC, e o lado vermelho, o lado AM, é igual a AM. Então, mesmo lado, mesmo ângulo, mesmo lado. Mesmo lado, mesmo ângulo, mesmo lado. Então, congruente pelo caso LAU. Se são congruentes, pessoal, é que esses dois segmentos, BM é igual a MC. Logo, se BM é igual a MC, isso aqui não é só bissetriz, também é mediana. A bissetriz também é mediana. Tá bom? É o caso LAU. Então, assim sendo, como esse triângulo é congruente a esse, preste atenção. Como ele é congruente a esse, aí esse ângulo é igual a esse lado é igual a esse lado é igual a esse, e esse ângulo é igual a esse. Ok? Então, virando aqui para você ver uma coisa. Pronto, aqui. Pronto. Ângulo igual, né? Aí, veja só. Você tem as propriedades, resumindo o que eu falei. Propriedade 1. Os ângulos da base dos triângulos isósceles são congruentes. Por quê? Veja. Se esse triângulo aqui é congruente a esse, aí eu tenho esse ângulo igual a esse ângulo daqui, eu podia chamar ele de 3 tracinhos, tem que ser igual a esse.
certo? Então, os ângulos da base, 3 tracinhos, 3 tracinhos. Os ângulos da base são congruentes. Por quê? Se esse triângulo é congruente pelo caso Lau a esse, este ângulo é igual a este ângulo é igual a este, esse lado é igual a esse lado é igual a esse, e esse ângulo é igual a esse. São congruentes. Se você pegar um e colocar em cima do outro, fica igualzinho. Um vai cobrir exatamente o outro. Portanto, os ângulos das bases são iguais. Esse ângulo tem que ser igual a esse igual a esse, e esse aqui já é igual, né? Então, os ângulos da base do triângulo equilátero isósceles são congruentes. Então, a primeira coisa que nós escrevemos como resumo é: os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes. Os ângulos da base. E outra coisa, a bissetriz do ângulo do vértice também é mediana relativa. A gente viu isso agora mesmo. Porque se esse triângulo é congruente a esse, pelo caso Lau, então esse segmento é do mesmo tamanho desse. Ora, se esse segmento é igual a esse, então nós temos aqui uma mediana. Esse aqui também é mediana. Era a bissetriz do início, bissetriz que divide o ângulo ao meio, e também é mediana. Bom, falta agora uma coisa importante. Veja só. Falta agora o seguinte. Novamente os triângulos aqui, separados, certo? Eles são congruentes. Já vimos que são congruentes. Veja bem por quê. Olha, esse lado é igual a esse, tá? O mesmo ângulo e o mesmo lado vermelho. Aí, L, A, L. Mesmo L, mesmo ângulo, mesmo lado. Então, são congruentes. Ora, são congruentes, esse ângulo aqui é igual a esse, e esse ângulo é igual a esse, tá? Então, esse ângulo aqui é X, esse ângulo é X. Montando de volta ao triângulo, voltando ao triângulo, então veja, se esse ângulo aqui é X, ó, os dois juntos dão 180 graus. Aí, X mais X 180, 2x 180, x igual a 90 graus. Portanto, aqui é 90 graus. Então, peraí. Se aqui é 90 graus, então essa linha vermelha é bissetriz, ela é mediana e ela é altura, porque x é 90 graus. A altura é um segmento que forma 90 graus com o lado oposto com o seu prolongamento. Então, a bissetriz traçada do ângulo do vértice do triângulo isósceles também é mediana e altura. Ok? Aí vamos lá. Eu quero dizer o seguinte. Aí tem um triângulo isósceles. Por que isósceles? Porque esse lado é igual a esse, tá? Fim de papo. A base não. O que mais? Se isso aqui é bissetriz, veja bem. Aqui é 20 graus, aqui é 20 graus. Mas a gente acabou de ver que a bissetriz também é altura, se forma 90 graus. E que os ângulos do vértice são congruentes. Então todas as coisas estão nessa figura. Triângulo isósceles tem dois lados iguais. Os ângulos da base são iguais. A bissetriz também é mediana, também é altura. Por que mediana? Porque divide em dois pedaços iguais, tá vendo? Então, a bissetriz, porque divide em dois ângulos iguais, também é altura, porque forma 90 graus com o lado, e também é mediana, porque divide em duas partes iguais. Então, a M, esse vermelho aqui, é bissetriz, é altura e é mediana no triângulo isósceles. Tudo em relação ao ângulo do vértice. Bem, então, exemplo prático. O triângulo ABC é isósceles, sendo a M a altura. Então, se ele fala que é altura, a primeira coisa que você bota aqui, ó, 90 graus. Se é altura, 90 graus, certo? Mas a gente acabou de ver, se é altura, também é bissetriz, também é mediana. Então, se é altura, se o triângulo é isósceles, se aqui é altura, aí esse ângulo é igual a esse, e os ângulos da base também são iguais. E essa distância aqui é igual porque é mediana. Então, primeiro, em todo triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Aí você escreve que 10x, atenção, menos 5, 10x menos 5, esse ângulo da base é igual a 8x mais 15. Igual a 8x mais 15 graus. Resolvendo, 10x fica, 5 passa, 8x passa para cá, fica menos 8x, 15 fica aqui. Aí dá 10x menos 8x dá 2x, igual a 20. X igual a quanto, minha gente? 10 graus. Então ele pede para você calcular
o valor de x, a medida dos ângulos, o valor de y. Ele pede para calcular tudo, então calma. Primeiro, a gente achou o valor de x. Por quê? Em todo triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Então, 10x menos 5 igual a x mais 15. Aí você vai resolver direitinho. Outra coisa, se isso aqui é altura, é bissetriz e é mediana. Se é mediana, então MC é igual a MB, a BM. Aí, porque é mediana também. No triângulo isósceles, a M é bissetriz, altura e mediana, tudo ao mesmo tempo. Ora, se é mediana, então MC igual a BM. Aí, 12y menos 10 igual a 10y mais 2. E você pode dizer que 12y menos 10 é igual a 10y mais 2. Tá? Agora eu estou falando de medida, que não é de ângulo mais. É a medida, essa medida aqui em centímetros. Ó. Resolvendo novamente a equaçãozinha. 12y fica, 10 passa. 10y vem para cá, fica menos 10y. 2 fica. Então, 12y menos 10y dá 2y igual a 12. Y igual a quanto? 6. Certo? Então, nós usamos duas coisas poderosas aqui, dois conhecimentos só de quem estuda o assunto, tem noção das propriedades. Se é um triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Então, esse ângulo tem que ser congruente a esse ângulo aqui. Os ângulos da base são congruentes. Aí, como são congruentes, você bota 10x menos 5 igual a 8x mais 15. 10x fica, 8x vem para cá, fica menos, 5 vem para cá, fica mais, 15 permanece. 5 mais 15 é 20. 10x menos 8x dá 2x. X igual a 20 sobre 2, que dá 10. Então, 10 graus. E outra coisa que eu posso dizer é que, como aqui é altura, não dá para você esquecer isso. Altura também é bissetriz, também é mediana. Se ele disser aqui é o triângulo isósceles, isso aqui é altura, então também é bissetriz, também é mediana. Se é mediana, essa medida daqui é igual a essa. Aí você bota 10y menos 10 igual a 10y mais 2. 12y menos 10, 10y mais 2. Outra equação, resolve tranquilo. Achou y. Então, y6, x, 10. Continuando aqui. Continuando. Agora já sabemos que... o quê? Que x... Sabemos que x é 6. Y... Não, ao contrário. Y é 6 e x é 10. Y é 6 e x é 10. Tá? Pronto. Que legal. Aí vamos voltar para o desenho e vamos desenrolar isso aqui melhor. Veja, y é 6. Veja, y é 6. Presta atenção. Vem para o desenho agora. 10 vezes 6 dá 72. Menos 10, 62. Então, isso aqui, esse pedaço aqui vale 62 centímetros. Veja, y é 6. 10 vezes 6 dá 60, mais 2, 62. Então, aqui vale 62 centímetros. Os ângulos agora. Os ângulos. O x é 10. Vamos lá. 8 vezes 10, 80. Mais 15, 95. Aqui está meio confuso, mas o x é 10, né? Não vai dar um valor muito correto, mas importante aqui para nós é esse raciocínio ser seguido toda vez. As medidas dos ângulos da base são iguais. Se a altura também é mediana, então essa medida tem que ser igual a essa. E, bom, ele quer também o perímetro. Presta atenção agora. O perímetro é a soma das medidas dos lados. Veja, esse lado aqui é, no caso, 62 mais dá 124. Então vai ser 124 mais 124 aqui, ó. Esse lado. Aqui é 100, aqui é 100. Mais 100, mais 100. Então dá
324, né? 324 centímetros o perímetro do triângulo. Então, você pode calcular o valor de x, né? Como foi, deu um pouquinho grande aqui, mas porque falta de planejamento do valor. Mas a ideia é essa, como fazer o problema, o cálculo. Triângulo isósceles, o que é que nós temos de importante? Primeiro, aqui nós temos o ângulo do vértice, os ângulos da base. Ângulo do vértice, ângulos da base. Os lados são dois lados congruentes. Se aqui é altura, forma 90 graus. Se a altura também é mediana, também é bissetriz. Então esse ângulo tem que ser igual a esse, no triângulo isósceles, tá? Triângulo equilátero, para fechar aqui. Triângulo equilátero é aquele que apresenta os três lados congruentes, certo? Olha, se para ser isósceles é necessário que o triângulo apresente dois lados congruentes, o triângulo equilátero também é isósceles. Mas o isósceles não é equilátero. E, portanto, as propriedades válidas para os triângulos isósceles para o ângulo do vértice valem para todos os ângulos do triângulo equilátero. Tudo que a gente estudou aqui, tudo que nós estudamos, vale para o triângulo equilátero. Então, resumindo aqui para o triângulo equilátero. Porque o triângulo equilátero também é isósceles. Porque para ser isósceles, basta dois lados iguais. O triângulo equilátero tem três lados iguais. Então, ele é isósceles também. Só que o isósceles não é equilátero. Mas o equilátero é isósceles. Vamos lá. Sendo assim, no triângulo equilátero temos algumas coisas. Todos os lados são congruentes. Propriedades, né? Todos os ângulos são congruentes e medem 60. Claro, 180 dividido por 3, né? E para qualquer dos ângulos, não só para o ângulo do vértice, bissetriz igual a mediana igual a altura. Para todos os três ângulos. Porque no triângulo isósceles, gente, olha, essas três propriedades só valem para esse ângulo aqui. Triângulo isósceles, as propriedades só valem para o ângulo do vértice, não para os ângulos da base. As três propriedades, que altura igual a mediana igual a bissetriz, só para o ângulo do vértice. No triângulo equilátero, vale para os três ângulos, já que eles são iguais, né? Vejamos uma aplicação para a gente fechar isso aqui. E aí você tem que estudar um pouquinho, relembrando. Triângulo equilátero, todos os lados são congruentes. Todos os ângulos são congruentes, média de 60. Para qualquer dos ângulos do triângulo equilátero, qualquer um dos três, a bissetriz é igual a mediana igual a altura. Vamos ver um exemplo. Aqui eu tenho um triângulo equilátero e está afirmando que é um triângulo equilátero. Então os três lados são iguais, tá? Esse lado igual a esse, igual a esse. Pode não parecer no desenho, mas teoricamente, o triângulo equilátero tem os três lados iguais. Se são iguais, eu posso dizer que, se eu botar que 4x menos 10 é igual a 2y menos 6, está certo, mas não vai adiantar nada. Eu digo que 4x menos 10 é igual a 14. Triângulo equilátero, os três lados são iguais. Aí você bota, primeiro, 4x menos 10 igual a 14. Porque no triângulo equilátero os três lados são iguais. Resolvendo. 4x igual a 14 mais 10, né? 4x igual a 14 mais 10, 24. Então, 4x igual a 24 dividido por 4 igual a 6, tá? X igual a 6. Aí você faz a mesma coisa aqui, ó. Triângulo equilátero, os três lados são iguais. Mas se eu botar igual a esse, vai dar bronca. Eu faço 2y menos 6 igual a 14. Aí, 2y menos 6 igual a 14. E resolvo também, ó. 2y igual a 14 mais 6. 2y igual a 20. Y igual a 20. Sobre 2 igual a 10. Tá? Então eu tenho que ser um triângulo equilátero, os três lados são iguais. Esse é igual a 14, esse é igual a 14, esse é igual a 14. Tá bom? Aí ele pede o valor de x, o valor de y, z. Aqui não tem z aparecendo.
Mas eu vou... tem Z aqui. Esse é um triângulo equilátero. Se é um triângulo equilátero, os ângulos da base medem 60. E esse aqui também é 60. Mas como aqui é a altura, também é bissetriz. Então, aqui é 30 e aqui é 30. Resolvida a questão. Certo? Os ângulos da base do triângulo equilátero são iguais a 60. Não é isósceles, não. É equilátero. Os três ângulos são iguais. Aqui é 60, aqui é 60, aqui é 60. Mas como aqui é a altura, que a gente viu que a altura é igual a mediana igual a bissetriz, se a altura também é bissetriz. Então, 60 dividido por 2, 30 e 30. Aí eu já sei quem é A, quem é Z, quem é Y, quem... E posso também perguntar quem é o perímetro. O perímetro vai ser o quê? Os três lados são iguais a 14. O perímetro seria 14 mais 14 mais 14. Porque triângulo equilátero. 14 mais 14 mais 14. E 38, 42, né? Isso, 42 centímetros. Não vou nem complicar calcular isso aqui, porque veja, o y deu 10. 2 vezes 10, 20, menos 6, 14. X quanto que deu? 6. 4 vezes 6, 24, menos 10, 14. Então, 14, 14, 14. Então, o perímetro seria 14 mais 14 mais 14. Gente, aí, isso termina, isso fecha o conteúdo. A unidade, a primeira unidade termina nesse assunto, que são os 3 capítulos iniciais. Unidade 1, 2, 3 do livro. Nós já vimos tudo. E agora, resta fazer exercícios. Aí, vocês tentam fazer os exercícios do livro do Caixa de Atividades, páginas 47 e 51, e vão mandando para eu olhar se está tudo bem, tá bem? Mas façam. Estou observando que tem alguns alunos que não estão assistindo a aula. Os que estão assistindo, liguem para seus colegas e alertem, porque vai ter prova desse assunto. Então, quem não souber não vai sair bem, não. Só os que estão acompanhando, eu estou vendo, tem um grupo aí se esforçando, eu parabenizo e peço que Deus abençoe vocês que estão se esforçando. Abençoe também quem não está, mas quem não está não vai sair bem na prova, não. Então, os vídeos estão todos aí, eu vou mandar mais esse vídeo, estou mandando esse vídeo. Essas aulas compõem esse final de unidade tudinho aí. Se você prestar atenção à aula, repete, você vai aprender. E lê o livro texto, tá? Faz os exercícios que eu indiquei. A aula de hoje foi páginas 101 a 108. Então, vocês, agradeço pela paciência. Sei que a qualidade não está aí excelente nem nada, mas se você olhar o conteúdo, o que foi trabalhado aqui nesses vídeos, dá para você formar sua base teórica e depois expandir fazendo exercícios. Tá? Então, um forte abraço para todos. Até a próxima. Tchau, tchau.